opinião não perdem tempo. Segredos da Descolonização de Angola é o nome de um livro que vai ser publicado no início da próxima semana. A autora é Alexandra Marques, que prepara um doutoramento em História e é a nossa convidada esta noite. Boa noite, Alexandra, muito obrigado por ter aceito o convite. Do jornalismo passou à investigação em nome de uma tese. É verdade. A paixão surgiu primeiro pela tese, deixar a África, o que os portugueses... Deixar a África, diga-me uma coisa, qual é a sua relação com a África? Nenhuma. Por aí. Nenhuma. Nenhuma. Não tenho família, não nasci em África. Foi uma sugestão de um professor. Eu recordo que reagi de um modo bastante estranho e disse, mas é um assunto muito polémico esse. Mas depois... E esta é, sobretudo, a mais polémica das descolonizações. Exatamente, mas... Está consciente disso? Estou. Os documentos falam por si. Não sou eu que afirmo, são os documentos. Aliás, todo o livro contém muitas transcrições, porque eu quis mostrar o que os documentos revelam. Alexandra, o seu livro, é claro que não tive tempo de o ler já todo, mas até às 70 páginas li alguma coisa e li sobretudo a introdução. Julgo que o seu livro se põe várias questões, ou Alexandra se põe várias questões quanto à descolonização de Angola e procura encontrar respostas ao longo depois dos vários capítulos que constituem a obra. Quais são as dúvidas que não conseguiu resolver? Sobretudo uma da segunda parte do livro. A dada altura, em julho, o ministro... De que ano? Peço desculpa, eu estou tão habituada, dentro do livro. Tão dentro do livro. 74, 75, em que ano estamos? Não, estou a falar de julho de 1975. Sim. O ministro, portanto, de novo, ministro dos Negócios Estrangeiros, Mel Antunes, vai a Angola e diz que é preciso, portanto, as Forças Armadas Portuguesas colaborarem na barragem à reentrada da FNLA em Luanda. A FNLA já tinha sido expulsa de Luanda pelo MPLA. Há uma reunião de comandos. É um assunto extremamente delicado. Para o qual não encontrou resposta definitiva? Ou seja, a ação terá ocorrido, o próprio Mel Antunes afirmará posteriormente em entrevistas e em livros publicados que a operação foi efetuada e bem sucedida, mas não existem documentos descritivos dessa operação. Mas poucas respostas ficaram por encontrar. O livro promete toda a verdade sobre o tabu desta descolonização, da presença portuguesa em África, nomeadamente neste caso de Angola. Que tabus quebra o seu livro? Uma das questões que eu me coloquei frequentemente era a seguinte: o almirante Rosa Coutinho ajudou ou não ajudou o MPLA? Vários historiadores o afirmavam, historiadores portugueses, mas sem o provar. E eu achei que era preciso desmistificar ou provar isso. Se sim, de que forma? Se não, então ilibá-lo dessa acusação. Mas não só. No livro Quase Memórias, do Dr. Almeida Santos, ele refere por 3 vezes que foi em Argel, nas reuniões de Argel entre Agostinho Neto e Mel Antunes, em novembro de 1974, dia 18 e 19 de novembro, que foi cozinhado o Acordo do Alvor. Almeida Santos afirma que sim, Mel Antunes diz que não. E eu quis ir à procura. Esse Acordo do Alvor, para quem não saiba, foi um acordo tripartido com os 3 movimentos de libertação de Angola, a FNLA, a MUNITA e o MPLA, claro. Um acordo que
muitos disseram ao longo do tempo, nunca foi cumprido. É essa a conclusão também a que chega neste livro? Sim, nunca foi cumprido. Houve uma excessiva boa vontade e uma grande generosidade da parte portuguesa. Ou falta de capacidade militar? Também, mas não sou eu que o afirmo. São os documentos? Não, são os próprios protagonistas. Portanto, este livro é feito pelos militares. São os militares que nas reuniões entre eles, conversando abertamente, reconhecem: não temos capacidade militar, não temos homens, não temos cobertura em Lisboa. Porque... Estamos, entretanto, a passar, deixe-me só interrompê-la, Alexandra, imagens do tempo da chegada a Portugal, eventualmente aqui no caso não posso precisar, a Lisboa, de muitos desses portugueses que foram apanhados no meio desse cruzar de interesses que determinou o seu regresso a Portugal. No seu livro também há referências a este drama, e em alguns casos tragédia humana. Para muitas dessas pessoas foi mais do que um drama, foram tragédias que viveram. Qual é, depois da pesquisa toda que fez, qual é o sentimento que tem por estas pessoas? Foram vítimas, foram abandonadas, como muitos dizem, o Estado português não teve capacidade para as proteger. O que é que se passou? Porque num momento inicial, tanto quanto me lembro também, o general Spínola e mesmo algumas outras entidades responsáveis em Portugal, militares, defendiam que era possível manter a presença dos portugueses em Angola. É outro tabu que eu creio... Essa tal reunião do Sal, por exemplo, é feita com o general Mobutu, uma reunião em que, de resto, eu estive presente como jornalista, mas na altura esses assuntos não saíam cá para fora, como é óbvio. Mas enfim, terá sido preparado a tentativa do general Spínola, com Mobutu, de permitir a continuação da presença de portugueses em Angola, depois de um processo de descolonização, ou, enfim, na altura não era muito claro qual seria o que iria suceder imediatamente a Angola. Sim, eu creio que sim, porque a proposta que Mobutu apresenta em nome da FNLA, cerca de 3 semanas depois do encontro do Sal, e já depois da renúncia ao cargo presidencial do general Spínola, essa proposta para o Estatuto de Angola previa que o governo de Angola fosse dividido entre Portugal e a FNLA, com a contrapartida que os portugueses pudessem permanecer em Angola. E eu creio que não terá sido a FNLA, ou Dom Roberto, nem Mobutu, a terem a preocupação de inscreverem nesse documento a garantia dos portugueses poderem ficar. Portanto, a ter existido essa preocupação terá sido do general Spínola, e portanto eu penso que é um levantar do véu do que poderá ter sido discutido no Sal. Bem ao contrário da tal reunião de Argel. Onde a negociação é quando? Pela... Na reunião de Argel, com o... Isto é para revelar ou tornar mais clara a divisão que de facto existia na visão do poder em Portugal, ou dos vários poderes em Portugal naquela altura, sobre o futuro da descolonização angolana. Já sei... Em Argel desenha-se o que diz Almeida Santos, um acordo do Alvor, um acordo tripartido. Ali Spínola negocia um apoio à FNLA a troco da presença portuguesa. Exato, mas é mais do que isso. Com o general Spínola fora do caminho, o MFA pôde fazer a descolonização autêntica, e são palavras do Dr. Mário Soares, mas também do Major, na altura, Major Melo Antunes. O MFA avançou para as negociações com os movimentos, e o novo Presidente da República, Costa Gomes, manobrou sempre muito bem, enviando Melo Antunes às conversações com Agostinho Neto e Mário Soares às conversações com a UNITA e a FNLA. Em Argel foram traçadas as premissas, portanto, em Argel é traçado um guião do que virá a ser o Alvor. E, portanto, Almeida Santos não está totalmente equivocado quando afirma o que afirma.
mas eu creio que ao ler o subcapítulo dentro do Alvor, aliás, não sei se mesmo capítulo, é possível assistir ao que cada protagonista diz, o que diz o Dr. Mário Soares, o que diz o Dr. Almeida Santos, o que diz o Major Melo Antunes. O Dr. Mário Soares disse, por exemplo, a certa altura que foi a Moçambique, e a propósito daí do processo de descolonização em Moçambique, da independência de Moçambique, foi a Moçambique comprar a escultura Maconde. Isto é, ele foi ultrapassado pelos militares que o acompanhavam. Ele próprio já uma vez o narrou aqui, suponho, que o Major Otelo o surpreendeu quando, com Samora Machel, claramente disse, não, isto é para caminharmos para a independência com a Frelimo. Ele próprio se sentiu ultrapassado e chegou a Lisboa alarmado, terá dado disso notícia ao então Presidente Spínola. Enfim, para aquelas imagens que estávamos a ver, acabámos por não fazer o comentário eventualmente devido, que é o fenómeno destas pessoas, destes 600 mil portugueses que estavam em Angola e que são apanhados no meio destes fogos cruzados em favor da FNLA, contra a UNITA, a favor da UNITA e a favor ou contra o MPLA. Há um momento que narra aqui no seu livro de uma tentativa de aproximação do MPLA com a UNITA e que é pressionado por militares portugueses. Uhum. Os portugueses, aliás, o MFA de Angola produz 2 relatórios decisivos, um em abril de 1975 e o outro em maio, que irá, no fundo, ser a base do conceito da neutralidade ativa. Nesse relatório de abril, o MFA de Angola, chamada coordenadora, descreve os portugueses como estando divididos por classes sociais e, portanto, os ricos estariam com a FNLA, os fazendeiros, os pequenos comerciantes com a UNITA e os intelectuais e os mais instruídos com a MPLA. Não é isso que o cônsul-geral americano Tom Killoran reporta para Washington. Estes memorandos são quase estudos sociográficos sobre a população portuguesa branca em Angola e revelam que a esmagadora maioria dos portugueses de Angola era de classe média baixa. Portanto, uma minoria pôde trazer os seus capitais, as suas riquezas, mas a esmagadora maioria não. E eu revelo exatamente num dos capítulos o desespero dos portugueses, porque poderiam mandar para a metrópole algumas economias, isso foi proibido a dada altura. Podiam levantar 15 contos por semana na altura e passaram a poder só levantar 20 contos por mês. Não puderam transferir as suas poupanças. Viram as suas casas assaltadas. As tropas portuguesas andavam atarefadas a transportar os feridos e evacuar os feridos das contendas e a fazer as colunas também, a organizar as colunas para levar as populações para os terminais, neste caso o terminal de Nova Lisboa e o de Luanda. E, portanto, o livro relata tudo isso e também os bastidores da ponta aérea. O preço americano. Qual foi o preço americano? O Presidente da República, Costa Gomes, teria que demitir o Primeiro-Ministro Vasconcelos até ao dia 6 de setembro, exatamente para a ponta aérea começar. E a ponta aérea só começou. Depois da saída de Vasconcelos do governo. Exatamente. Mas há outros pormenores. Carlucci reporta para Washington que em Portugal, naquele momento, há
uma guerra política entre o Grupo dos Nove e os gonçalvistas, entre aspas, e portanto os americanos tinham escolhido o seu homem era Mel Antunes, e portanto já teria conversado com ele sobre a vantagem em trazer de Angola o maior número de pessoas. Isso para que o Partido Isto Comunista é, os americanos estavam interessados em que os 600 mil, eventualmente portugueses, mas residentes em Angola, viessem para o país, para travar a tal dita Revolução Comunista ou a aproximação a Moscovo. Foi esse o preço que Costa Gomes aceitou pagar para que a ponta aérea pudesse então ter o apoio americano. E para salvar estes portugueses, porque Portugal não tinha meios. A TAP não tinha meios, as outras companhias aéreas, e lá está, este é um tema que eu vou aprofundar na minha tese e no próximo livro, mas dos documentos que já analisei, as companhias aéreas ofereceram uma parte dos seus préstimos, o resto tinha que ser a pagar. Foi fretado. Alexandre, diga-me uma coisa, refere aqui a um acordo anexo, uma cláusula secreta anexa ao acordo de Alvor. Conseguiu descobrir qual é? Sim, são 2 páginas sobre questões militares, político-militares. São 2 questões essenciais. É o destino a dar a todos os chamados colaboracionistas do sistema colonial, todos os angolanos ou portugueses, brancos ou negros que tenham colaborado com o regime colonial, o que é que lhes sucederia. E o que é que era preconizado? Não é, sim, uma amnistia em certos casos. Embora em Argel essa questão surja e haja uma frase chocante, porque diz: concorda-se que os recuperáveis irão para campos de recuperação e há os irrecuperáveis. E para esse havia outro tipo de solução? Mas, portanto... ainda voltando a esse acordo, o anexo ao acordo de Alvor. Secreto não é importante pelo que contém. Não é uma grande novidade. Essas são 2 páginas apenas, mas o que é verdadeiramente importante são as razões evocadas pela parte portuguesa, pelos negociadores portugueses, para que esse anexo se mantivesse secreto. E quais são? Se fosse conhecido, os portugueses de Angola fugiriam rapidamente de lá. Seria um caos, haveria uma revolta, seria incontrolada. E eu estou a usar uma terminologia bastante politicamente correta, porque, como imagina, nas reuniões... A linguagem é mais livre. A linguagem é mais livre. E uma coisa, ao longo de todos estes documentos que consultou, alguma vez notou alguma preocupação pela defesa dos bens, do património que estes 600 mil portugueses que viviam em Angola tinham? Essa é a questão que mais me custa reconhecer que não. Em nenhum momento ninguém se preocupa com esse património. Nas reuniões do Alvor, e eu digo isto porque eu não vim de África, não sou da África, não... Por isso comecei por fazer se havia aqui uma declaração de interesse logo na Não, mas se estou de fora e me perturba, calculo que perturbe-me bastante às pessoas que vieram de Angola lerem esta última parte do capítulo dentro do Alvor, porque foi a parte portuguesa, foram os negociadores portugueses que explicaram que no fundo ofereceram a fórmula jurídica mais adequada para que o futuro governo angolano independente, numa Angola independente, pudesse expropriar os bens
particulares. Porque em relação ao Banco de Angola o caso foi diferente. E, portanto, como na atualidade não é muito diferente, a banca, enfim, tem um tratamento diferente. Há dois tipos de documentos, digamos assim, que consulta ou que são aqui narrados. Já falámos de documentos físicos, transcritos, mas também há certamente testemunhos. Onde é que teve mais dificuldades? Em encontrar, em ter acesso a documentos ou em recolher testemunhos de alguns dos protagonistas de todo este processo? Os testemunhos revelam-se muito falaciosos, porque a memória nem sempre corresponde à verdade. Os anos passam, as pessoas confundem alguns momentos, algumas datas, é preciso conferir tudo. Os documentos não. Os documentos não escondem. O que está escrito, está escrito. De qualquer modo, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte. Eu penso que um país como Portugal, que ainda quem detém, e eu digo isso na introdução, quem detém as atas da Comissão Nacional de Descolonização, que as entregue, por favor, a um qualquer arquivo público. Porque eu estive em 4 arquivos para conseguir arranjar algumas atas. Mas existem, portanto, existem sequencialmente e os participantes nessas reuniões recebiam um exemplar. Mas há documentos em falta? Faltam bastantes. Testemunhos, foi fácil conversar? Foi. Houve recusas? Não. Eu fiz todas as perguntas que queria, não obtive todas as respostas que desejava. Normalmente as respostas são: não me recordo, não assisti, não sei desse assunto em específico, não me lembro. O massacre do Pica-Pau, por exemplo. Recordo que foi. O massacre do Pica-Pau é um massacre, é um termo usado para classificar a chacina de alguns jovens recrutas da UNITA numa delegação em Luanda. E houve alguma dificuldade em encontrar a documentação sobre isso. Mas foi o próprio António Bélio, acho que é uma merecida homenagem a um homem que escreveu tudo, que trabalhou, que carregou com as pastas, que, como me disse o general de Passos Ramos, o gabinete de Angola era eu e ele, portanto, o general e o António Belo. E o António Belo doou todo o seu espólio ao Centro de Documentação 25 de Abril da Universidade de Coimbra. E isso é muito louvável. Sandra, todos ficam mal na fotografia ou alguém fica bem na fotografia desta história? Ninguém fica mal e ninguém fica bem. Todos são iguais a si mesmos. O Dr. Mário Soares vão reconhecê-lo em muitas frases. O Major Melo Antunes faz aquilo a que eu chamo a contrição exemplar. É o único que realmente olha retrospectivamente para o que se passou e faz uma contrição isolado, sozinho. O Dr. Almeida Santos, por vezes cede-se, por vezes não. Rosa Coutinho resolveu o dilema que tinha Foi coerente sempre com todo o seu percurso ideológico. Portanto, não me surpreendeu. Mas é um homem que ficou marcado pelo episódio da prisão pela UPA e pelas sevícias. Tudo isso, a sua experiência pessoal acabou por determinado tipo de atitudes e posições que tomou, segundo pude perceber nas tais 70 páginas que li do seu livro. É ele próprio que o diz. Sandra Marques, muito obrigado por ter vindo à TV 24 esta noite apresentar-nos estes segredos da descolonização de Angola, um contributo certamente
para a verdade de um dos maiores tabus da presença portuguesa em África. Muito obrigado e boa noite. Eu é que agradeço.